Greetings, dear ones. I am Cryon of Magnetic Service. Saudações, meus queridos. Sou Cryon do Serviço Magnético. Esta é a primeira canalização In what has been naquilo described que descreveram como sendo as a tour of the a magic digressão, o turnê da Ilha Mágica, that which is the green one, a Ilha Verde, call Ireland. a Irlanda. Dear ones, life is practical for Meus that queridos, a person vida é who is prática até para as pessoas espirituais. This is a sacred place. Este é o local because sagrado those porque around aqueles me em meu redor make it so. assim o tornam. Perhaps some of you can hear what is Talvez happening alguns de vós in consigam the ouvir o que está a same acontecer time. na outra sala ao lado e compreendam que se trata de diversão. Este é um lugar prático e um local espiritual porque aqui moram, divertem-se e trabalham seres humanos. You'll hear much about this. E vão ouvir falar mais sobre isso. This channel needs Mas esta é a primeira canalização e serve como explicação para aqueles que nos escutam go back and listen e que deverão voltar a escutar to profound channeling uma of canalização profunda this land in the com center, explicações que foram dispensadas aqui neste local há alguns meses atrás. and you will discover why it is Ao voltarem a escutá-la, irão descobrir porque é que neste local as coisas acontecem other places they que não aconteceriam noutros lugares. I even gave you information Até na altura dispensei informação acerca das encruzilhadas, dos cruzamentos e porquê que esses sítios são especiais aqui, por causa do chão, por causa da terra. in them that are Inclusivamente as plantas têm propriedades medicinais muito especiais porque Gaia é vossa parceira very different. e este local é muito diferente. Grids that I have explained. E é diferente por causa das grelhas, tal como expliquei antes. But dear ones, Mas, meus queridos, ears in this para os ouvidos que estão aqui nesta sala, eu vou-vos dizer que, because of the difference in the grid here devido às diferenças que existem na grelha aqui, over the ages, coisas que se foram you will find recordando aqui ao longo de muito tempo, por onde vocês caminharem vão notar que há aqui uma energia especial. E essa energia especial é contagiosa, de certa forma. Por assim dizer, é como se vocês começassem, passado alguns dias, a sentir e a dar-se conta de algumas coisas, passado uns dias, sendo que poderão começar a fazer coisas ou a ver coisas por vós próprios, em termos daquilo que é a vossa espiritualidade, da vossa consciência, otherwise would be different. que de outra forma, noutro sítio, não conseguiriam. Yes, you may be in cities, but it Sim, vocês podem também estar em cidades e acontecer o mesmo, energy here mas a energia de Gaia aqui is profound. é profunda. If you shake hands with this energy Se vocês abraçarem esta energia by letting go e permitirem que ela vos ajude a all libertarem-se the things de that todos os desafios que vocês trouxeram convosco, can speak to you like no other place on the planet. a energia irá comunicar convosco como não consegue em nenhuma outra parte do planeta. E é intencional, foi desenhada de forma intencional para que assim fosse. Gaia wants E Gaia, como vossa parceira, quer que vocês se envolvam em tudo isto. that you'd like to change O que é que se passa convosco? Que desafios trazem convosco que vocês gostariam de deixar para trás, libertar-se deles, abandonar esses desafios? Este é o sítio certo para o fazerem. Portanto, nesta curta canalização, a primeira da Irlanda, convidamo-vos e desafiamo-vos this energy a sentir esta energia, in ways that will allow you to de do formas que vos permitam fazer tudo isso por vós próprios. it's more than just feeling Trata-se de mais do que libertarem-se de coisas que já não precisam, trata-se de verem a magia for you. e de fazerem coisas a vosso favor, That is por vós próprios. Essa é a mensagem. in with that later. E mais tarde vamos continuar a falar sobre isso. Como sempre, eu sou Cryon, In love with humanity, em amor pela humanidade, love with the joy em amor pela alegria you would have in these times. que vocês podem sentir nestes I'd momentos. like you to feel it. Convidamo-vos a que assim então, Dance. e deixem que o vosso espírito dance. So it is. E assim é. Greetings, dear ones. I am Cryon of Magnetic Service. Saudações, meus queridos. Sou Cryon do Serviço Magnético. There are what I will call energetics here. Existe aqui aquilo que eu chamaria de um sistema energético, For those listening, que demora um never pouco a been ser here, sentido. Para aqueles que nos escutam e que nunca estiveram aqui, think about it. My partner has deixo been aqui uma all over ideia the world a ponderarem. many times, many places.
O meu parceiro, que já esteve um pouco por todo o mundo, em tantos lugares, tantas vezes, sentiu-se surpreendido com a exposição a este lugar. Tanto assim que, passado alguns meses, ele quis voltar. É um lugar que o nutre, porque a energia que jorra da terra aqui é algo que lhe senta bem, algo que ele sente e adora. E este é o convite que deixamos, que sintam a energia que existe aqui. Será possível, então, meus queridos, que existe aqui uma energia complementar para cada um de vós? Talvez uma energia que não esperavam encontrar? É mais do que isso. Há algum tempo atrás eu disse numa canalização que havia uma floresta com árvores, todas elas individuais, muito belas, cada uma parecendo ser independente, cada uma com a sua força vital, cada uma com a sua independência e talvez até o seu nome próprio. E, no entanto, se observassem o que se passava debaixo do chão, iriam verificar que todas elas tinham um sistema de raízes que se entrelaçavam. Como tal, erguem-se independentes, mas debaixo da terra estão todas ligadas, sendo que cada raiz toca na raiz da outra árvore, de tal forma que todas precisam umas das outras. E, no entanto, à primeira vista, parece que cada árvore é independente. A humanidade é exatamente assim. E o problema é que, se aqui há um problema, é que a história criou uma versão de vós até agora, faz com que vocês acreditem que são independentes. Olhando em redor, acima do chão, observando a sua realidade e chegando à conclusão que não estão unidos, mas sim separados, não compreendendo que aquilo que os conecta é precisamente a Terra. A Terra que é a mãe, a Terra que nutre e que alimenta todos. E, no entanto, cada um ergue-se solitário, sem se dar conta e até sem honrar ou até saber essa conexão que tem com todos os outros. Neste momento, os sistemas espirituais do planeta funcionam também dessa forma, alimentando essa ideia de que todos estão separados, todos independentes, como se fossem todos chefes de cozinha, a passear por uma cozinha à espera de encontrar ingredientes. Estão separados, sem perceber que todos eles existem nessa cozinha. E é isso que irá acontecer eventualmente no planeta. Chegará um momento em que se irão conectar humanos com humanos. Se são todos extensões da mesma fonte, da mesma forma, então há algo de comum que tem entre todos. Podem chamar do que quiserem, mas Gaia cria realmente compaixão. E é isso que está a começar a ser sentido no mundo inteiro, que faz com que se conectem todos os humanos. Podem até não se dar conta que é através da Terra, mas é esse o ponto comum, que todos partilham a energia da Mãe. Meus queridos, isso é o que eventualmente irá temperar o planeta, de forma a que comece a existir paz. Primeiro, entre aqueles que têm os seus sistemas de crenças espirituais e que começarão a compreender a Mãe, o Deus Uno, sabendo que os vê de forma igual. Depois começarão então a trabalhar em outros desafios, que também se irão dissolver da mesma forma, compreendendo esse ponto comum, essa unicidade. Poderão até não compreender o que é que têm em comum, não compreendendo então que é a partir da terra, do chão, que esse ponto comum começa, mas realmente é isso que acontece. A partir do ponto em que as pessoas começam a compreender que o chão é igual para todos, esse entendimento irá ser mundial, irá começar a ser prevalente em todo o mundo. E esta é a mensagem que gostaria que retessem como sendo a primeira deste turnê, à medida que contemplam a beleza desta ilha verde. Há muita história aqui neste lugar. Há muita dualidade também neste lugar. Mas aquilo que conecta todos os pontos é realmente a ligação que têm à Terra. Esta é a parceria que sorri para cada um de vós, sempre benevolente, sempre preparada a ser abraçada e compreendida. E assim é. Greetings, dear ones. I'm Cryon of Magnetic Service.
Saudações, meus queridos. Sou Cryon, do Serviço Magnético. Encontramos-nos sentados num grande círculo de pedras, antigo, honrando-o. E gostaria de fazer eco daquilo que acabou de ser dito há pouco, como um lembrete de um princípio que muitos já esqueceram. E gostaria até de estendê-lo, adicionando-lhe alguma informação. Ainda há poucos dias atrás, o meu parceiro e eu estivemos sentados no deserto a canalizar para aqueles que se interessam e que seguem as tradições dos antigos na América. Sendo que esses povos antigos agora chamam-se de índios. E eles tinham as mesmas coisas que vocês encontram aqui, uma aliança com a terra. E tal como dissemos nessa altura, e tal como já tínhamos dito antes, quando os índios faziam a dança da chuva, eles não pediam chuva, não estavam focados a desejar chuva, nem tampouco estavam obcecados com algum tipo de regra obscura sobre como deveriam dançar. Simplesmente sentiam-se conduzidos, guiados, para se alinharem com o planeta. Sendo que a sua filosofia é a seguinte: quanto mais se alinham com Gaia, mais cooperação e parceria recebem por parte de Gaia. E foi isso que lhes trouxe o sustento, a chuva. E posso dizer-vos que eles não o teriam feito ao longo de muitos séculos se não tivessem obtido resultados. Isso seria uma disfunção. Eles obtiveram resultados porque compreendiam que esse alinhamento concentrado com o planeta conseguia produzir resultados. Esse é um ensinamento. E eis-nos agora aqui na Ilha Verde com exatamente os mesmos princípios, sendo que os antigos que utilizam este princípio como ferramenta também se reuniam aqui em cerimónia, de forma a alinharem-se com o planeta, de forma a receberem aquilo que é a parceria entre os humanos e a Terra. E eles compreendiam, tal como tantos outros compreendem nos seus círculos de pedra, nos seus tempos antigos, que tem tudo a ver com o honrar das coisas. E a última vez que o meu parceiro esteve neste lugar, eu não permiti que ele canalizasse, até ele se ter levantado primeiro e caminhado em redor do círculo de pedras pelo menos uma vez, voltando ao ponto inicial. E isso nunca tinha acontecido antes. Até mesmo hoje em dia, ele questiona-se porque é que teve de o fazer. E agora eu explico. Não é que hajam regras. O que há é o honrar do lugar. Há quem sinta que deverá caminhar em redor do círculo de pedras 3 vezes. Pois eu deixo que vos digam que o 3 é importante, o 3 é universal. Se vocês observarem porque é que há 3 disto ou daquilo, e porque é que se fazem as coisas até 3, até mesmo os tibetanos mais antigos, que também não estiveram aqui neste sítio, sabiam disso na sua numerologia. É um número que tem a ver com a ação, ou seja, é um número que tem um efeito catalisador. O 3 cria outras coisas. Se vocês caminharem em redor do círculo 3 vezes, vocês criam tradicionalmente aquilo que é o honrar dos antigos, em tudo aquilo que fizeram e o porquê e o como fizeram, ou seja, vocês acabam por estar a honrar essa parceria. E lembrem-se, meus queridos, trata-se de uma parceria. Vocês não fazem coisas em prol da Terra de forma a obter coisas de volta. Vocês simplesmente estão em alinhamento com ela. Como tal, enquanto povos antigos, vocês estavam nesse alinhamento. E vocês estão em alinhamento e em parceria também com os povos antigos. E há mais a dizer. Muitos sentiram que este círculo em particular
tem uma energia incrivelmente feminina e poderão querer compreender porquê que será assim, ou será que é verdade, se realmente é assim ou não, ou será que isso é simplesmente uma coisa moderna que está na moda dizer. Eu posso dizer-vos o seguinte, que quanto mais olharem para trás no tempo e contra tudo aquilo que seja a lógica que a história vos tenta provar, quanto mais olharem para trás no tempo, mais encontrarão xamãs femininas numa sociedade equilibrada. A vossa sociedade, na verdade, tornou-se disfuncional nos dias de hoje. Quando vocês visitam e revisitam a história suficientemente antiga, encontram eventualmente um ponto em que o masculino e o feminino estava bastante equilibrado. Mais do que isso, o ser humano mais intuitivo, ou seja, as mulheres, eram aquelas que estavam primeiro em contacto com a Terra, sendo que seriam então aquelas que serviam de oráculo, que iriam conduzir os outros. E isso sempre foi o que aconteceu há muitos séculos, até aqui neste lugar. O meu parceiro já levou outras pessoas várias vezes a locais muito distantes. Levou-os até quase ao fim da Terra, a um lugar chamado de Machu Picchu. E na altura dissemos aquilo que dizemos agora, que ali também há uma energia feminina que se sente quase como sendo um colo, um útero que se sente naquele lugar. Porque ao longo dos vários séculos de existência de Machu Picchu, a civilização que ali existia honrava as mulheres, de tal forma que essa é a energia que permaneceu nesse lugar até hoje. Voltem a este círculo de pedra e verifiquem que se trata da mesma energia. Vocês não sabem realmente o que se passou aqui. Vocês podem até saber que idade é que têm estas pedras, mas posso dizer-vos que elas são muito mais antigas do que vocês pensam. Assim, só por estarem aqui, por caminharem em volta deste círculo ou até ouvir a canalização, vocês acabam por estar a honrar não só os antigos, mas também a tradição da energia feminina. E este é um bom momento para observar tudo isto e sentir a cura que existe aqui. A cura que está efetivamente aqui. E porquê que este local cura? Porque está em equilíbrio com Gaia. Estes são os resquícios da energia de que falámos antes, quando dissemos que a grelha cristalina não é muito ativa aqui na Irlanda, ou seja, não há uma grelha que retém memória acerca das coisas que se passaram aqui. Então, como é que há portais aqui neste lugar? Porque aqui há locais que se sentem como sendo mais mágicos, por assim dizer, do que outros. Coisas que os humanos sentem, sobretudo aqueles que são mais sensíveis. O que é que sentem então aqui, se não há grelha cristalina muito ativa aqui? Eu posso dizer-vos que o que eles sentem é os antigos. Os antigos constituem a grelha aqui. Vocês conseguem sentir aquilo que se passou neste lugar, nestes sítios de equilíbrio, de alinhamento apropriado. É por isso que vocês estão aqui. Considerem por alguns momentos as coisas que já aconteceram neste lugar. Escutem as histórias que se contam sobre este sítio, porque já muito aconteceu aqui que é belíssimo e apropriado. E ainda continua a sê-lo. E assim é. Saudações, meus queridos. Sou Cryan do Serviço Magnético. As canalizações de hoje vão ter o nome de As Canalizações das Árvores. Isto porque serão canalizações sobre a sabedoria e o conhecimento que recebem, talvez, em algumas das árvores magníficas que existem aqui, que se chamam super-árvores. E o grupo encontra-se neste momento sentado debaixo de uma dessas árvores, na ilha de Isfallen, enquanto aprende a história deste lugar. E o meu parceiro trouxe-me a este lugar anteriormente. E nessa altura eu falei de algo que vou voltar a falar agora e da qual continuarei a falar mais tarde também. Esta ilha em particular é diferente. Tem uma energia que já era vista, reconhecida e retida pelos antigos. Essa energia nunca mudou.
Estivesse quem estivesse aqui, esta ilha sempre teve a ver com o conhecimento e com a aprendizagem. Até o próprio lago em que existe a ilha chama-se o Lago da Aprendizagem. Trata-se então de um lugar incrivelmente espiritual, um lugar sábio, cheio de conhecimento. E gostaria então de rever convosco algo aqui. Algo que tem a ver com a Irlanda e lugares específicos na Irlanda. Eu gostaria de voltar a dizer-vos então que aqui neste lugar a grelha cristalina não está ativa. E para aqueles que não compreendem o que isso quer dizer, essa é uma grelha que é esotérica, sobre a qual falei tantas vezes. E é uma grelha que faz com que haja um acesso rápido à informação por parte dos seres humanos. É a grelha que se recorda de coisas. Assim, tudo o que tem a ver com a consciência humana fica transferida para essa grelha. Toda a sabedoria fica nessa grelha. Assim que os bebés nascem, é a própria grelha que os ajuda a lembrar-se, a recordar-se do que aconteceu antes. Sem a grelha, haveria então sempre a necessidade de reaprender tudo do princípio. E, no entanto, aqui não há essa força dessa grelha. Então, mais uma vez eu pergunto, como é que é possível haver um lugar tão profundo, uma sensação, uma emoção, uma recordação nesta ilha, sendo que todos os que aqui estiveram foram sempre aqueles que se dedicaram à aprendizagem? E a resposta, meus queridos, é mais uma vez que são os elementais do planeta, que por si próprios, sem precisar sequer da grelha cristalina, eles próprios criam uma energia. Essa é a energia que sentem aqui. E essa energia é então amplificada vezes sem contas por causa dos humanos que aqui trabalharam. Isso, por sua vez, foi sentido ao longo de gerações. E é através disso que o Akash começa a trabalhar. À medida que aqui se encontram, com o grupo que aqui está, eu pergunto-vos, vocês sentem este lugar como se estivessem a recordar-se de alguma coisa? Não que se recordassem daqui ter estado, mas será que vos faz sentir que isto vos faz lembrar alguma coisa? A energia do lugar? Há algo aqui que é diferente de qualquer outro lugar na Terra? Meus queridos, a grelha cristalina funciona quase como que uma camada de viés que assenta sobre a Terra e que faz com que vocês se lembrem do passado de uma determinada forma. Quando ela não existe, vocês recebem Gaia na forma mais pura. Os elementais falam de forma mais pura, sem a grelha. E o que acontece então é que a consciência humana permanece, mas sem o viés. E eu gostaria então de falar um pouco mais sobre isso. O que é que aconteceu aqui que foi diferente? Não acham interessante que se o ser humano não tiver qualquer tipo de influência externa, normalmente o ser humano combina a espiritualidade com Gaia. E neste lugar é exatamente isso o que aconteceu. Muitas vezes, as estruturas que vêm aqui correspondem a muitas gerações de monges que vieram aqui estudar Gaia e que escreveram livros sobre isto. Assim se deu início à ciência da herbologia, a aprender sobre as plantas, definindo as funções de cada planta, categorizando, estudando todas as famílias de plantas e muito mais. Não acham então interessante que, quando não há qualquer tipo de interferência externa, já desde o passado, desde os antigos, sempre houve essa ligação entre a espiritualidade, aquilo que é as tradições xamânicas, com a ligação direta com o planeta. Ou seja, o que nós estamos a dizer é que talvez os humanos devessem aprender e voltar a essa tradição, pois a espiritualidade de hoje em dia não estuda a Terra. Parece não incluir a Terra e não se alinha com a Terra. Tem tudo a ver com os humanos e os humanos em relação a consigo próprios. Assim, a reflexão sobre Deus em ligação com a Terra normalmente está fora dessa equação. Assim, meus queridos, o que sentem aqui não é apenas a consciência, os elementais, mas também a aliança que existe entre os espíritos, o conhecimento, a sabedoria
e vocês. Essa é a diferença. Quando vocês vêm a lugares como este, e todos vós aqui neste grupo estão sentados debaixo de uma árvore, que é das coisas mais comuns que o ser humano faz. E, no entanto, aqui isso é diferente. As árvores neste lugar fantástico, sobretudo as árvores que são como as árvores avós, aquelas que estão aqui há muito tempo, elas têm dentro de si uma força vital que emana e irradia a sua identidade, mesmo não havendo aqui qualquer tipo de grelha. Assim podem estar aqui sentados a aprender diretamente da árvore, e muitos irão rir-se desta informação e dirão: isso é uma informação muito esotérica, isso acontece com os outros talvez, mas comigo não, pois se estivessem aqui sentados aconteceria assim, porque este é um lugar diferente. Há realmente aqui uma postura diferente em relação à natureza. A natureza postura-se de forma diferente aqui, assim como o espírito, neste local, neste território. E mais uma vez eu digo-vos que o meu parceiro quis voltar rapidamente a este sítio, porque se sentiu tão bem. Sentiu-se reenergizado, sentiu-se tão bem a canalizar neste sítio onde não há interferência da grelha. Sendo que aqui os elementais comunicam de forma tão clara acerca do alinhamento precioso entre os humanos, Deus e o planeta. Sem profetas, sem doutrinas, sem qualquer tipo de coisas que sejam obstáculos, sem obstruções à pureza da relação entre vós e tudo o que é, tudo o que existe. Aqueles que nos escutam, que não estão aqui presentes, convido-vos a sentir na mesma a serenidade deste lugar, em que a energia literalmente jorra a partir da terra, e que faz com que se perguntem sobre várias coisas à medida que por aqui caminham. Esta terra que sabe quem vocês são. Há realmente aqui a sensação de que são bem-vindos, como se fossem bem-vindos de volta, mesmo que nunca tenham aqui estado, porque é como se a terra soubesse quem vocês são, porque vocês estão ligados à terra e a terra é uma só. Assim, para aqueles que aqui estão fisicamente, ponderem alguns momentos a comunicação que têm com a árvore, vejam o que ela tem para vos dizer. E assim é. Greetings, dear ones. I'm Cryon of Magnetic Service. Saudações, meus queridos. Sou Cryon do Serviço Magnético. Alguns já notaram que há uma diferença entre as canalizações que são dispensadas em salas, em auditórios, em grupos que estão em conferência, e estes que se encontram aqui em excursão, nas digressões que tocam literalmente o pó da terra com os seus pés. Aqueles que recebem uma grande apresentação acerca da ideia de que o planeta está de alguma forma alinhado com a humanidade, talvez de uma forma diferente daquela que os humanos percebem e ensinam. Estamos aqui diante de uma grandiosa árvore, uma árvore muito antiga. Há coisas que esta árvore já viu, que só algumas gerações da humanidade viram também. Podem pensar em várias fases da humanidade e imaginar em que parte desta árvore é que estará registada essa memória. Houve história que aconteceu, que passou, e esta árvore continua a existir. E há quem pondere estas coisas de forma diferente daquelas que ensinamos hoje aqui. E, meus queridos, este é um tema comum de Cryon. E, mais uma vez, eu dispenso esta informação em grande amor por vós. Mas digo-vos que os ensinamentos modernos da espiritualidade não só excluem o planeta, como também acabaram por personificar e humanizar Deus, feito à imagem dos homens. E alguns cresceram na escola em que aprenderam acerca das árvores e aprenderam sobre como tanto as plantas como os humanos reagem. Até o meu parceiro, ele aprendeu que as árvores estariam constantemente a limpar a atmosfera, estariam a limpar
o dióxido de carbono da atmosfera. E a percepção de tudo isso faz com que pensem que as árvores estão aqui para limpar todos os tóxicos que são deixados para trás pelos humanos. E nisso não há um honrar da terra e o papel que desempenha em tudo isto. É como se as árvores estivessem ali só a desempenhar o seu papel e, como tal, perdem um pouco o sentido de que talvez esta árvore esteja neste momento a ser alimentada à medida que nós a expiramos. Assim, o próprio processo pelo qual é conhecido daquilo que é a vida, a própria vida, na troca do oxigênio. Não há qualquer tipo de escravidão nesse sentido. Há apenas uma aliança e é nesse sentido que se dá aquilo que nós chamamos de o processo de arrastamento, em que a Terra e a natureza fazem parte da física. E essa física, desde 2012, começou a ser cada vez mais nítida e cada vez mais amplificada à medida que se harmoniza com a compaixão e com o pensamento. Mas não pode adiantar-se mais do que onde já está, se não compreender que a humanidade, mais do que apenas estes pequenos grupos que andam em turnê, nestas ilhas ou em qualquer outro lugar onde haja a natureza, a espiritualidade terá de ser muito mais comum, deverá ser incluída em muitas mais coisas, compreendendo que o planeta é um ser sentiente, pensando então no planeta como um ser consciente, e um ser consciente que sabe quem vocês são. Uma vez mais, o tema mais comum de Kryon é que os humanos, na sua espiritualidade, deixaram para trás Gaia, mas colocaram a consciência humana e o pensamento humano plasmado naquilo que é o conceito de Deus, o Criador de todas as coisas, a fonte de amor, a fonte da natureza, essa fonte que cria e que criou os céus e a terra, esta força imensa para além da imensidão, que é responsável pelo universo, tal como o conhecem, tal como o observam à noite, mais do que o universo, o multiverso, mais mundos do que vocês conseguem sequer imaginar. Esse Deus que vocês imaginam ser como é, este Deus preocupa-se com quem vocês são, como se alimentam, como se vestem, e tem a percepção de que se vocês não agradarem a esta fonte criadora de amor, esta fonte irá castigar-vos como um pai severo, tal como dissemos antes. São os humanos que criaram a disfunção em Deus, criaram uma imagem de Deus disfuncional, feita à sua própria imagem. Ao contrário daquilo que vocês leem nas Escrituras, que diz que vocês foram feitos à imagem de Deus. Então, a imagem segundo a qual vocês foram criados é a imagem da compaixão, do amor, é a imagem do Criador. E é isso que implora que vocês comecem agora a mudar a forma como pensam, a mudar a forma como abordam as coisas espirituais, de forma a que saibam quem são e de forma a que percebam quem Deus é. Trata-se de um círculo lindíssimo de compaixão e de amor compassivo que acaba por entrar numa espiral que degenera naquilo que é a sabedoria, a saúde, o conhecimento. Vocês não conseguem separar-se de nada disso, podem tentar até. O grande viés humano, mais uma vez, é precisamente a parcialidade que exclui Deus, achando que sabe quem Deus é. Incapaz de ver o que é majestoso no espírito humano, na criação humana, criando a ideia de que o ser humano nasceu no pecado e que tem que sofrer de forma a agradar a este Deus disfuncional que supostamente estaria a julgar-vos e a castigar-vos. E nada disso poderia ser mais longe da verdade. Observem a natureza, vejam como acontecem as coisas na natureza. É lenta, é linda, é equilibrada. A natureza não reage de volta e não vos bate se vocês fizerem alguma coisa incorreta. Esta é a natureza e vocês estão aqui a observá-la, aqui na sua beleza mais espetacular, em paz, serena. Esta natureza faz parte de vós. Isso é Deus.
e qualquer outra coisa que vocês acreditem ou qualquer doutrina que tenham escutado seja diferente disto, será então reduzir a verdade, porque trata-se de algo muito maior do que aquilo que vocês alguma vez aprenderam. E por isso é que vocês estão aqui, para o sentirem, porque o chão em que caminham aqui celebra-o. Este é o lugar em que aqueles que nem são muito especialmente sensitivos conseguem sentir coisas. Assim, convidamos-vos a fazer precisamente isso, a tornarem-se parte de tudo o que é, reorganizando talvez alguns conceitos e pensamentos, sabendo que Deus é então tão maior, tão mais compassivo, tão mais benevolente, tão mais pessoal do que qualquer altura anterior a esta. Estejam serenos em quietude e saibam que vocês são Deus. E assim é. Greetings, dear ones. I'm Cryon of Magnetic Service. Saudações, meus queridos. Sou Cryon do Serviço Magnético. The group that is here stands on a windy beach. O grupo que se encontra aqui está de pé numa praia ventosa. E vou pedir que todos eles observem o rebentar das ondas, a praia, e que reflitam. Esta é uma canalização, é isso que se chama. O meu parceiro cede uma palavra por alguns momentos, da forma mais pura possível, sendo que então flui a consciência do outro lado do véu, de forma a chegar até vós, a amar a humanidade, trazendo-vos a mensagem de amor, de apreço, benevolência, um conjunto de instruções que vos podem ajudar no futuro. Essa é a razão pela qual existe a canalização. E os elementos aqui coordenam-se nesse sentido, pois eles existem aqui para vos ajudar. Vocês caminham pela Terra e fazem parte da Terra, e a Terra apoia-vos. E apoia todo um plano que existe aqui que é muito maior do que vocês pensam. Gostaria então que refletissem por alguns momentos sobre a história que existe neste lugar. A Irlanda não é como o Egito, não tem o mesmo tipo de história. Não diríamos as mesmas coisas se estivéssemos a falar no Egito. Esta é uma história diferente aqui. Alguns de vós, talvez, nas digressões que fizeram por este local, falando com aqueles que estão aqui presentes, essas pessoas poderão ter visto casas pequeninas no meio da floresta, já completamente assoberbadas pelas árvores. E realmente são diferentes das mansões ou das grandes fábricas que também se veem um pouco por toda a Irlanda. Essas eram casas chamadas de casas da fome. São casas que ficaram abandonadas depois da grande fome que houve na Irlanda. Casas que foram honradas, permaneceram intocadas, como forma de honrar essas pessoas que morreram na fome. Essa é uma forma de expressar o amor de um humano por outro humano. E há este tipo de coisas, um pouco por todos, um pouco por toda a humanidade, esta capacidade de honrar uns aos outros. Talvez isto faça parte do vosso acaso, talvez parte daquilo que vocês são, talvez seja o que vos trouxe até aqui, à Irlanda, porque aqui há este tipo de história e essa história existe também em vós. À medida que vocês refletem sobre quem vocês são hoje aqui, vocês acham que talvez possam haver este tipo de eventos que também já aconteceram convosco em vidas passadas? Nós sabemos o que vocês trazem convosco aqui, em termos da vossa vida atual. Nós sabemos do sofrimento que alguns já passaram, já sofreram aqui nesta vida, os desapontamentos, as desilusões. Mas para além disso, será possível que nas histórias das vossas vidas, das muitas vidas passadas, será que também já vos aconteceu o mesmo a vós próprios? O mesmo que aconteceu nestas casas das pessoas que passaram fome? E eu digo-vos então o que é um facto, alma antiga. Sim, aconteceu isso vezes sem conta. E assim, à medida que vocês estão aqui, em reflexão e em amor, talvez por quem vocês são,
por terem conseguido chegar até este ponto em que vocês dão conta e têm plena consciência de quem são, do vosso passado, talvez até uma percepção do vosso futuro, agora que sabem tanta coisa. Esta mensagem, então, é sobre cada um de vós e o vosso futuro, mesmo que esse futuro seja um reflexo do passado. Eu pergunto-vos, o que é que está para vir? O que vai acontecer de seguida? Se vocês conseguissem projetar aquilo que vocês acham que vai acontecer de seguida, baseado naquilo que vocês são e naquilo que é a vossa experiência, o que é que vocês projetariam para o futuro? Eu encorajo-vos a projetar aquilo que é benevolente e bom, aquilo que é apropriado para a vossa magnificência, a magnificência do planeta, de forma que possam trabalhar em conjunto pela primeira vez, de forma como nunca fizeram antes. E aqui os elementos falam. E começa a chover, pelo que termina aqui a canalização. E assim é. Saudações, meus queridos. Sou Cryon do Serviço Magnético. Gostaria de dar continuidade à última canalização. Sendo que estamos agora sentados numa cabana antiga, um lugar onde a vida já existiu há muitos anos atrás, de forma circular, tal como nós estamos aqui, em círculo. E damos continuidade à mensagem anterior, uma mensagem acerca da liberdade. Gostaria que pensassem durante alguns momentos sobre a questão: será que já viveram antes? Será que esse é um conceito demasiado estranho de ponderar? Ou será que vocês abraçam essa pergunta? Ponderando que exista um sistema para todas as almas em tudo isto, será que faz sentido que uma vida, uma alma, venha a este planeta e simplesmente vai embora, e depois vem outra alma e vai embora, e outra alma vem e vai embora, só assim? Ou será que é possível então que haja um sistema de conhecimento e de sabedoria que permite que haja um processo de continuidade da aprendizagem vida após vida, sendo que todo esse sistema e o raciocínio por trás desse sistema é que as almas que habitam os corpos humanos, vida após vida, acumulam experiências e, como tal, acumulam também sabedoria. Meus queridos, este é um sistema lindíssimo, benevolente, um sistema que conhecem perfeitamente quando não estão aqui. E assim eu gostaria de abordar um tema que tem a ver com a liberdade do Akash. E a última canalização, começamos por perguntar-vos se lembrariam, se conseguem recordar talvez do potencial, das possibilidades daquilo que serão os momentos que tiveram de sofrimento noutras vidas, talvez que todos os humanos que já aqui estiveram neste círculo, ou aqueles que nos escutam mais tarde, poderão ter um Akash que esteja realmente repleto de coisas da velha energia, coisas que já não acontecem agora, com uma população em geral no planeta que já não passa por isso e que a determinada altura no passado era muito normal. Era normal ter vidas curtas e não sobreviver, haviam guerras e invasões constantes, havia fome constante. E vocês fizeram parte disso tudo. Então o que é que terá acontecido na energia deste planeta, sobretudo nestes últimos anos, que tornou tudo isto diferente, esta total recalibração da energia? Que começa agora, nestas gerações, a partir de agora, gerações que irão nascer numa nova terra, numa nova energia. Mas as almas antigas com que eu falo agora têm também a oportunidade de ter aquilo que eu chamo da liberdade akáshica, ou seja, a liberdade de se libertarem de todas as coisas que tenham a ver com a velha energia e o sofrimento antigo. Nós falamos, por exemplo, das casas da fome aqui na Irlanda, para que pudessem observá-las agora mesmo, com os vossos olhos, compreendendo que tudo isto agora ainda está aqui presente. É recente, só que na velha energia a humanidade não aprendia muito, tal como já mencionámos tantas vezes antes. Na verdade, a consciência que
não evoluía e que se repetia em círculos repetitivos, criava os mesmos desafios constantemente, e assim era difícil avançar para um estado de evolução que de repente começa agora a mudar. E é por isso que tantas coisas no planeta, neste momento, parecem estranhas ou, por vezes, anacrónicas. Quando vocês agora conseguem identificar as coisas pela velha energia, pelo que são, torna-se mais evidente. Até pelos hábitos que vocês agora têm. Muitas almas antigas, sobretudo, começam agora a questionar-se sobre coisas que faziam e que agora não fazem, hábitos que tinham e que agora não têm. É como se fosse um despertar que tem a ver com uma nova luz que chega às vossas vidas, e é algo que muitos estão a experienciar, talvez alguns que nos escutem mais tarde. É quase como se de repente o sol aparecesse, quando até então nunca tinha realmente raiado da forma que agora brilha. Trata-se da frescura do Akash. Está agora na altura de começar a compreender que o vosso Akash poderá até ter a ver com quem vocês são. Será que vocês têm propensão para se sentirem estressados? Será que há coisas que vos aconteceram no passado que, apesar de não serem experiências diretas, parece que são coisas que vos aconteceram diretamente? Parecem coisas que acabam por abafar a vossa alegria, ou que não vos permitem ter a alegria que vocês sabem que muitos em vosso redor já sentem. Tudo isso existe em vós, vida após vida após vida, talvez vida após vida de sofrimento ou expectativas de coisas que eram menos do que aquilo que conseguiram ter. A liberdade akáshica para todos vós significa que vocês podem agora começar a libertar-se de todas essas coisas, sabendo que essas coisas não têm que se repetir, não têm que voltar a acontecer-vos. Esta é uma nova forma de energia que irá promover uma sabedoria mais comensurável com o planeta e convosco. Em tudo isto que é novo, e tudo isto é tão novo que ainda há muita coisa a acontecer, ainda há um passo para a frente e dois para trás, uma dança entre a velha e a nova energia, e ainda há muito discernimento que algumas pessoas ainda estão a processar. Este é o tempo de não se estar mais sentado no muro e ter que escolher a escuridão ou a luz. Este é um tempo de muita mudança e vocês vão continuar a ver isto, essas mudanças a acontecer na política, no mundo em geral. E aquilo que a política faz no mundo também. Tudo isso é novo. Vocês vão ver isso patente em todo o lado. Vocês vão conseguir contemplar as coisas da velha energia e poderão até dizer: as coisas já não mudam, porque se habituaram tanto a que as coisas da velha energia fossem sempre iguais. Mas a energia nova talvez seja mais subtil e até não pareça especialmente diferente daquilo que acontecia no passado, porque de vez em quando havia coisas novas, só que agora as coisas novas acontecem constantemente. Está a haver mais integridade, muito mais do que havia de antes. As pessoas estão a começar a compreender coisas que até aqui não compreendiam. Poderá até haver uma quantidade de sabedoria nova, e essa é a liberdade do Akash. Assim, quando pensam nas coisas que talvez já vos aconteceram, pelas quais já passaram, gostaria então que ponderassem que elas estão a diminuir, estão a ficar mais pequenas naquilo que é o vosso registro akáshico, e gostaria que começassem a pensar nas coisas que são as celebrações do passado, sendo que elas repetem então agora e vêm ao de cima. Isso que vai surgir nos vossos sonhos e que vai se manifestar mais nas vossas vidas. Essa é a promessa da sabedoria. Uma sabedoria que traz uma qualidade de vida melhor, sendo que vocês não vão repetir os mesmos erros do passado, vocês vão saber mais e escolher melhor. E isso faz com que se crie aquilo a que nós chamamos de uma postura ou uma personalidade comensurável com a do mestre, uma forma de estar de um mestre, em que vocês deixam de se preocupar, em que olham para o mundo com outros olhos, em que já não se sentem ameaçados porque sabem que estão sob controle, controle da vossa experiência, controle daquilo que é a compaixão e o amor em vosso redor e de tudo nas vossas vidas. E há aqueles que dirão: mas Ryan, isso soa muito bonito, muito bem, mas eu não consigo controlar as pessoas ao meu redor. E eu pergunto-vos, porquê é que teriam de controlar as pessoas em vosso redor? A vossa paz chega-vos de vós próprios. A vossa paz não vem dos outros. E à medida que vocês compreendem que são merecedores de tudo isso,
Então vocês começam a compreender que vocês são os detentores da vossa própria luz do sol, vocês são os geradores da vossa própria luz por onde caminharem. Eventualmente, aqueles que estão em vosso redor, que talvez não compreendam essa luz, ou que talvez sintam negativos ou negatividade em seu redor, eles próprios vão começar a perceber a vossa luz e eles próprios irão começar a mudar, porque vocês mostrarão um exemplo de paz, de equilíbrio, de como é viver uma vida sem preocupações, sem stress. Esse é o novo humano. E começa aqui e agora. Vocês estão num local muito antigo que serve como lembrete e serve também como uma oportunidade de honrar aquilo que foi a experiência humana, tudo o que os humanos já passaram, para vocês poderem estar agora aqui, a viver a vida que vivem. Por isso é que pararam aqui, por isso é que vocês honram a história que vocês honram. E a terra aqui dá-vos a mão, sorri, conhece-vos, estava à vossa espera. A terra, meus queridos, Gaia, é mais cooperativa hoje do que qualquer altura antes do passado, de forma que vocês possam avançar com uma nova energia, uma energia diferente de que tiveram até aqui. Isto é muito real. Isto é a nova verdade da Terra. E pergunto-vos e peço-vos se sentem, peço que sintam, à medida que Gaia vos dá a mão e faz fluir toda a sua energia pura, que jorra neste lugar, que já viu tanta coisa. Pensem o que é que este sítio já testemunhou, de forma a que possam estar aqui agora, naquilo a que vocês chamam os tempos modernos. À medida que a grande mudança começa a fazer-se sentir no planeta e à medida que o novo humano começa a desenvolver-se. E assim é. Greetings, dear ones. I'm Cryon of Magnetic Service. We sit in an open Saudações, field meus queridos. Sou Cryon do Serviço Magnético. the largest stone circle. Encontramos-nos num campo aberto que representa Before we begin, o maior círculo de monolitos da Irlanda. we wish to include E antes mesmo de darmos início à canalização, from an Irish queríamos incluir nesta transmissão uma meditação dada por uma mulher irlandesa. Aligning with reality is a circular movement. Infinity is a circular O movement. alinhar-se com a realidade é um movimento circular. O infinito é um movimento Moving circular. with the flow of nature. Moves to its own beat, Mover-se com o fluxo natural to its own sound. da natureza é algo que tem o seu próprio ritmo, algo que marcha ao som do seu próprio tambor, com o seu próprio som, Is a circular com o seu próprio reverberar, on a circular seguindo a movement, on a natureza. circular movement. Trata-se de um movimento circular dentro de um movimento circular, dentro de outro movimento circular. You notice I included the meditation within the channel. Or it's a channel within the channel. Reparem que eu incluí a meditação nesta And canalização, you heard the one called Jane pois trata-se de uma give the canalização meditation dentro de outra before canalização. in the past. Next time Acabaram you de hear ouvir in the next a channel, Jane, que já tinha concedido várias meditações antes desta, e assim, da próxima vez que a escutarem na próxima canalização, gostaria então que se dessem conta que, ao dispensar que a meditação, essa também é uma forma de canalização. Alguém que nasceu aqui, conectado com este lugar, sabe coisas que nem o meu parceiro sabe. I'll talk about it slightly different than I have before. Gostaria então de falar acerca da vida. This channel will hook Eu to vou the falar next one sobre a vida de uma forma um pouco in a way diferente that will da be que tenho self-evident when we falado até aqui. Esta canalização está ligada à próxima canalização, de uma forma que se tornará evidente quando a escutarem. get, we shall see. A próxima será dispensada perto do mar. E assim veremos o que ela Not contém. necessarily recognized A vida, for meus what it queridos, is. In this modern não é day, necessariamente humanity reconhecida has pelo que é. continued to separate themselves from anything. nos dias de hoje, nos tempos modernos, a humanidade continua a separar Is a resource. e a separar-se de todas as outras We say it's a coisas. parent. A terra, para o ser humano, é um An actual recurso. parent. E para nós, Even a look terra upon the animals
é o pai ou a mãe. As a resource, then, to create a life for them. Mesmo os animais e todas as coisas que vivem são mais do que apenas recursos. Não servem apenas para nutrir a vida do ser humano. E esse é um tema comum de Klein. A questão de os antigos saberem da ligação, da união com a natureza, sendo que o homem moderno não vê necessariamente as coisas dessa forma. E, no entanto, a natureza, tal como a conhecem hoje em dia, ela própria também não vê as coisas dessa forma. Gostaria então de refrescar essa informação, falando então um pouco sobre a vida. Meus queridos, a vida começou neste planeta, aqui, como algo muito comum. Planeta após planeta nesta galáxia tiveram o mesmo processo a ocorrer. Uma vez que os elementos estivessem presentes e a temperatura correta e a mistura apropriada, assim surgia a vida. Sempre que esses elementos se juntam, a vida surge. Isto é controverso porque aqueles que são espirituais dirão que a centelha, a fagulha da vida é algo criado especificamente por Deus. Mas a vossa definição de Deus irá então ajudar-vos a compreender aquilo que vou dizer de seguida. Que o Criador criou este planeta, por sua vez também criou a vida. E até há poucas décadas atrás, isto era algo muito controverso. E agora já se começa a conseguir ver até como sendo algo de correto, até ao nível da ciência. E até há bem pouco tempo, o pensamento mais comum neste planeta era que vocês estavam aqui isolados. De alguma forma, a vida teria ocorrido aqui e em mais nenhum outro lugar. Por entre milhares de milhões de estrelas, planetas, este aparentemente era o único que tinha vida. E nas últimas décadas, até mesmo os cientistas começam então a esperar a ver vida um pouco por toda a parte. E nós já vos dissemos antes que a galáxia está repleta de vida. Até já vos dissemos que vocês são dos mais recentes, das últimas chegadas. Pois há muita vida, muito antiga em muitos outros planetas e muitos outros sistemas solares como o vosso, um pouco por todo lado. Eu gostaria de explicar então como é que tudo isto funciona, para que saibam, sendo que há até evidências científicas que corroboram o que digam. Pois agora compreendem que quando os químicos apropriados existem, se houver também eletricidade, aminoácidos, existe então a vida. E isso acontece de forma natural. Um pouco por toda a galáxia, com todos os elementos. E é algo de muito comum. É algo que é expectável. Aqueles que estudaram o planeta e estudaram a vida no planeta compreendem que já houve 5 recomeços e 5 términos da biologia mais básica. Foi só até se conseguir produzir a fotossíntese que a vida começou a conseguir sustentar-se a si própria, porque anteriormente já tinha havido 4 tentativas de haver vida no planeta, sendo que falharam sempre até surgir a fotossíntese. Isso então seria indicador de que a vida ocorre sempre que os elementos existem. Então a pergunta é: quem são vocês? E como é que vocês foram criados? Realmente, tudo isso veio de Deus e veio através de Gaia. Tudo aconteceu de forma apropriada, através de elementos. O começo da vida e a vida que vocês têm neste momento, como humanos que agora são modernos, com alta consciência, uma consciência definida que é capaz de se autoanalisar, com capacidade intelectual, e vocês continuam a ser alimentados, sustentados pelas árvores, pelo chão. Portanto, a vossa vida nunca esteve separada de Gaia. Vocês estão literalmente associados a Gaia, fazem parte do chão, fazem parte das plantas, fazem parte da química do planeta. É daqui que vocês vieram, todos vós. E o que é que vão fazer com essa informação?
every disease known by man, Eu vou dar-vos uma pista sobre onde quero chegar com tudo isto. Todas as doenças conhecidas pelo homem through consciousness. You are designed. podem ser completamente erradicadas através de Gaia, através da consciência. Vocês foram criados para se auto-equilibrarem That in the ground, e a humanidade you perdeu will find esse all the conhecimento. remedies for everything. O conhecimento de que The things that are um killing pouco so many por humans todo o right chão now are encontrarão all os remédios about para todos os desafios de Some of it saúde. is consciousness, Todas as some coisas of que it is estão neste chemistry, momento a matar tantos humanos and even the têm tudo a ver com o indigenous desequilíbrio. E em grande parte esses desequilíbrios têm a ver com desequilíbrios ao nível da consciência e por vezes também ao nível de nutrientes, de químicos. E os povos indígenas sabiam disso, pois eles conseguiram também and this basic estar num estado de profundo desequilíbrio e acabaram por desaparecer assim também. Isso é algo que os humanos fazem, mas quando voltam ao planeta, então aprendem mais sobre as plantas, sendo que a combinação certa de químicos e de ingredientes botânicos Pacific Ocean, conseguem realmente atingir novamente o seu equilíbrio. E o meu parceiro teve uma oportunidade de aprender mais sobre isto recentemente, quando esteve no meio de uma ilha no Pacífico, na ilha chamada de Rapa Nui, ou Ilha da Páscoa. anything except themselves Pois nesse local, os xamãs afirmam que of an extinct volcano no meio desse território tão isolado, no meio do nada, só conhecendo aquilo que é a sua ilha, life of the Rapa Nui people was 120 years. eles conheciam as plantas dentro da cratera de um vulcão. Of health, Conheciam de tal forma que os Rapa Nui têm uma vida média de 120 anos, right on their own soil. porque encontraram o segredo da saúde We encourage those to find this again, and again we'll tell you that e acabaram por reproduzir essa planta no seu território. Encorajamos-vos então a procurar essa sabedoria, lembrando-vos então que a Irlanda está repleta of all kinds destas plantas e preparada a ser descoberta não apenas pela botânica, that mas no other place on the planet can por go. todas as propriedades terapêuticas que existem aqui. Pois as plantas aqui têm uma energia vital que não existe em mais nenhum outro local no planeta, tal como aconteceu com o Rapa Nui. Há tanto aqui para aprender, tanto para saber acerca de vós próprios, acerca da cura. Os astrónomos esperam encontrar vida um pouco por todo o lado, pois já sabem que há outros lugares com a mesma química que há aqui. Esperam encontrar vida então em todo o sítio onde houver a temperatura apropriada, água, eletricidade, e a eletricidade existe por toda a parte. E esperam encontrar então vida até no vosso próprio sistema solar. Procuram essa vida neste momento, nem que seja a nível dos micróbios, de vida microbiana, e realmente têm razão. Isso é uma ocorrência muito natural, tal como começou aqui, com o pó da Terra. Tudo começou assim. Só mais tarde é que chegou então a fase em que o ser humano foi realmente imbuído de uma alma. Essa foi a segunda fase da criação do ser humano. Assim, a vida começou com Gaia, sendo que a alma chegou mais tarde, quando foi apropriado, quando vocês precisaram dela. E agora têm ambas as coisas. Têm o ser humano ao nível da alma e da biologia, sendo que trabalham em parceria as duas coisas. Mas nunca se esqueçam de onde veio a vossa vida, onde tudo começou. E vamos dar continuidade a esta canalização daqui a pouco. E assim é. Greetings, dear ones. I'm Cryon of Magnetic Service. Saudações, meus queridos. Sou Cryon, do Serviço Magnético. If you could see us now, we are on the grass. A bluff that is overlooking the Se nos ocean. pudessem ver agora, Again, iam ver que estamos na relva, there is the sense of it being num promontório overwhelmed by the beauty que dá of para o the oceano. elements. E uma vez mais temos a sensação de estar banhados na imensa beleza dos elementos, da paisagem, de estar envoltos nesses elementos. With the elements that E bring, tal como disse a Jane, há aqui um alinhamento com os elementos que and I wish to continue faz com que se sinta uma paz. the channel which we call life. E gostaria então de dar continuidade à canalização anterior,
a que chamamos de a canalização sobre a vida. Revendo então aquilo que já foi dito, a Terra é quem vos deu origem. É o pai e a mãe biológico de cada um de vós. Vocês vieram da Terra, do próprio pó da Terra, e todas as coisas que foram evoluindo ao longo do tempo fizeram com que vocês fossem quem são agora. A vossa estrutura celular que tanto gostam, teve origem nesse chão. Milhões de anos de evolução. Milhões de anos que demoraram a criar aquilo que é o veículo que hoje em dia habitam. E a determinada altura, ao longo do tempo, quando foi apropriado, e não foi há muito tempo atrás, finalmente a humanidade recebeu também a centelha do Espírito. Assim, vocês têm agora realmente duas partes, dois componentes. A parte biológica, que é feita do pó da Terra, e a parte que é a componente espiritual que veio das estrelas, e é suposto coexistirem ambas. Mesmo a parte espiritual chegou também do Criador, por sua vez também criou a Terra e o pó da Terra. Assim, a aliança que pedimos que tenham presente é a consciência da própria Terra, como se houvesse essa parceria que não só vos traz a paz, mas também a vossa saúde. É isso que vos dá saúde, realmente. Gostaria então que este fosse um momento de cura, tal como já tivemos antes, trazendo então à consciência alguns conceitos. Meus queridos, as doenças que vocês têm convosco, independentemente dos nomes que queiram dar-lhes, basicamente tratam-se de desequilíbrios. Não se trata de algo que vocês apanham necessariamente de um humano para o outro, mas na verdade é algo que se apanha porque se está em desequilíbrio. À medida que o cancro é uma doença tão predominante no planeta hoje em dia, todos têm amigos ou até vós próprios poderão ter cancro neste momento, e isso é um desequilíbrio. E vocês dirão, mas os animais também têm cancro. E claro, meus queridos, se eles tiverem desequilíbrio, eles também têm cancros. Apanham doenças porque estão em desequilíbrio. É quase como se houvessem essências que estão atentas e procuram o desequilíbrio e que se apegam a esses desequilíbrios. E se dissessem isso, não estariam muito errados. Independentemente do que esteja a acontecer dentro de cada um de vós, que não seja equilibrado, chamem-lhe o que quiserem. Só há duas áreas de onde esses equilíbrios podem vir. Ou é um desequilíbrio ao nível da consciência ou ao nível dos químicos. E ambos os desequilíbrios têm soluções. Ambos têm cura. Por vezes os animais também os têm, por vezes por causa dos alimentos que lhes dão os humanos, por vezes acidentalmente, porque também sentem a energia dos humanos, mas é sempre um caso de desequilíbrio. E há outros tipos de desequilíbrio, claro, que poderão não chamar de doença, mas poderão chamar-lhe de desequilíbrio, de medo, de preocupação. Falta de autoestima, talvez. Creio que uma das maiores doenças de sempre e que existe no planeta neste momento é a falta de autoestima, porque realmente é uma doença, a falta de amor próprio, porque esse não é o estado natural do ser humano. O ser humano foi criado para viver muitos anos e vocês não estão a ter essa vida longa de todo. E à medida que vocês se tornarem mais maduros, vocês vão ter vidas mais longas nesta nova energia e vai ser mais fácil identificar os desequilíbrios. À medida que aqueles que conseguem ajudar-vos a curar as doenças irão começar a voltar-se mais para a ligação entre a mente e aquele que é o pai ou a mãe, a terra, a ligação que têm com a terra, que está tão preparada para vos ajudar. Meus queridos, a terra é quem vos dá alimento, quem vos nutre e também quem vos dá os ingredientes da cura. Assim, as vidas longas deveriam ser algo que é garantido. E, no entanto, tantos em vosso redor perecem mais cedo porque
as invenções humanas, por assim dizer, que dão origem ao desequilíbrio, assim o criam. E vocês têm dentro de vós as sementes da sabedoria, do conhecimento, almas antigas. E assim, se vocês conseguirem ajudar a vós próprios agora mesmo, é isso que irá então despertar a sabedoria do Akash, para que na próxima vida o vosso corpo se recorde daquilo que estão a fazer agora. Eis a pergunta então. O que é que vocês trouxeram convosco para este círculo aqui hoje? Para aqueles que nos escutam? Para aquele humano que não estiver aqui presente? Quais são os vossos desafios? Será que é um profundo desequilíbrio? Será que há coisas que ainda vos irritam, coisas que vocês temem, coisas que são bloqueios que vos impedem de viver uma vida benevolente, feliz, abundante, próspera? E a resposta será que, obviamente, essas coisas existem. Obviamente, vocês trazem convosco esses desafios. Isso faz parte da vida moderna, faz parte das caixas que é suposto vocês acreditarem que devem existir, tanto a nível espiritual, como psicológico, como a nível químico. Até mesmo aqueles que vivem nas cidades, por vezes, têm de ir para longe para conseguir encontrar alguma coisa que seja saudável para se alimentarem. E nós já dissemos há muito tempo atrás que a vossa consciência consegue mudar as propriedades daquilo que consomem. Vocês sabiam que a vossa consciência consegue reestruturar até as moléculas? Vocês têm consciência de quão poderosos vocês são? Vocês sabiam que quando vocês se sentam diante de uma refeição, a ideia de se baixarem a cabeça e dizerem obrigado ou abençoarem os alimentos, isso na verdade é um ritual baseado na vossa capacidade de reorganizar a estrutura molecular desses alimentos, de forma a que não haja nada naquele prato que vos possa fazer mal, de forma a que não contribuam para o vosso desequilíbrio. Acreditam nisso? Se vocês acharem que isso é talvez algo de mítico ou fantasioso, um dia a vossa ciência vai provar-vos que assim é, através de experiências que irão realmente analisar a comida que foi abençoada e a que não foi. Isso está para vir, está para breve. Mas por agora o que vos posso dizer é que vocês, mesmo aqueles que vivem em cidades, vocês podem perfeitamente controlar a qualidade dos alimentos que ingerem. Vocês têm controle sobre a forma como pensam e sobre a forma como abordam o futuro, com base naquilo que vocês dizem ao vosso corpo. Todas estas coisas começam então a criar um estado de equilíbrio que poderão não ter agora ainda. O que é que vocês trouxeram convosco até aqui? Que desequilíbrios? O que é que vocês trouxeram convosco que gostariam de deixar aqui à beira-mar? Alguma coisa que vocês possam deixar para trás e nunca mais voltar a olhar para ela? Como é que se sentem sobre vós próprios? Talvez vocês caminhem pela terra a achar que são menos do que a pessoa que está ao vosso lado. Quais são os segredos que estão dentro de vós? Quais são os segredos que só vocês e Deus conhecem? Os desequilíbrios que não têm nada a ver com a vossa magnificência? Alma antiga. Alma antiga é aquela que escuta, que está aqui presente a ouvir tudo isto. E está aqui porque escolheu estar presente. Será que estão a escutar e que estão a levar tudo isto a sério? Suficientemente a sério, talvez, para criar o vosso próprio círculo de monolitos, onde vocês possam estar no centro desse círculo, chamando-lhe realmente o vosso local sagrado, permitindo-se então deixar aí todas as coisas que já não vos pertencem, deixando-se curar pelos elementos, pelo oceano, permitindo que sejam eles a ser o remédio, libertando-se tudo aquilo que já não vos serve, de forma a que quando se levantarem novamente e voltarem à vossa vida de dia a dia, de forma a que possam começar a sentir que deixaram para trás as doenças, as alergias, a baixa autoestima, todas as coisas que vocês acham que é um desequilíbrio neste momento. Podem deixar tudo para trás, podem deixar tudo aqui se quiserem. Eu digo-vos que a cura é vossa.
E pode realmente acontecer com a vossa intenção, com a vossa capacidade e cogniscência desta verdade, acreditando nesta verdade. Todas as células do vosso corpo concordam neste momento com tudo isto. Se vocês conseguissem ouvir o coro que diz sim, sim, é isso, é isso. Esta é uma ferramenta que não é da nova era, é uma ferramenta para toda esta era que está aqui, que existe e que sempre devia ter existido, mas só agora começa a ser usada de forma mais aberta, mais livre, sendo que aquilo a que vocês chamam de medicina no planeta e a vossa ciência atual vai começar a perceber tudo isto, vai começar a compreender tudo isto. Antes de qualquer cirurgia, o ser humano deveria ter uma reunião com aqueles que iriam fazer essa cirurgia, sendo que deveriam primeiro meditar, talvez até entoar um cântico antes de uma cirurgia. Já imaginaram como seria esse cenário? E realmente haverão aqueles que em várias instituições médicas compreendem o poder de tudo isso e compreenderão que a cura começa aí, pois as pessoas aí têm a expectativa de ser curadas e entrarão para a sala de cirurgias assim. E haverão aqueles que nem sequer vão precisar de ir a esses sítios onde há cirurgias, porque compreendem como se cria o equilíbrio, porque também já terão aprendido essa sabedoria dos seus pais, sabendo que vieram do pó da terra e que, quando se começam a alinhar com os elementos, com tudo o que é, que essas coisas começam a tornar-se cada vez mais fáceis de dissolver, sendo que começarão a viver vidas mais longas. Então, as mães e os pais que escutam esta mensagem têm consciência então aquilo que poderão dizer aos vossos filhos, que eles poderão ter consigo para o resto da vida, sendo que aquilo que pensarem e esperarem será aquilo que irá acontecer, sabendo que são criadores poderosíssimos e que se escutarem aqueles que estão em seu redor a dizer-lhes que eles podem apanhar esta ou aquela doença ou que precisam deste ou daquele medicamento, se eles acreditarem nesse sistema de crenças, eles não terão vidas tão longas. E se, no entanto, eles serem os portadores da fagulha de vida, da centelha divina, capaz de dizer: eu sou o que sou e sei o que vou ser e estou sob controle da minha biologia, eu tenho Deus dentro de mim, eu fui feito de pó da terra, que já vem dos meus pais também, e que mais é que eu preciso? Assim, aqueles que estão aqui comigo neste relvado, a esses eu digo: vocês podem sair daqui diferente quando chegaram. Vocês podem deixar tudo para trás, o que quiserem. Este é o local ideal para isso, meus queridos. De todos os sítios onde já estivemos, estamos agora naquilo que é um lugar tão aberto com o planeta de uma forma tão pura, em que a energia flui de uma forma tão madura, aberta a escutar, e a comunicação está pronta a ocorrer. Este é um bom momento. E digo estas coisas em verdade e voltarei a repeti-las vezes sem conta. Esta é a vossa herança, a vossa linhagem, o vosso privilégio. Por que não abraçá-lo? Não deixem que um sistema de crenças do passado interrompa, interfira com esta grande verdade divina que é muito maior e elevada do que qualquer outra que o ser humano alguma vez possa ter ponderado. E é ela aqui, preparada, pronta para cada um de vós. Esta é uma altura grandiosa para existir no planeta. Ponderem estas ideias por alguns momentos, sentindo os elementos, o oceano, os pássaros, à medida que eles concordam com tudo aquilo que está a ser dito aqui. Chegou o vosso momento. E assim é. Saudações, meus queridos. Sou Cran do Serviço Magnético. O grupo encontra-se aqui sentado em St. Bridges Well, um local muito popular por tudo o que aconteceu aqui, por causa da ênfase que verdadeiramente existe aqui e o conforto e a cura que existe aqui, sendo que até no passado recente, no presente e até no futuro,
Muitas pessoas virão aqui to marginalize deixar their as suas grief, mágoas to wish, to pray, e mitigar o seu sofrimento. to be healed. Vêm deixar os seus desejos I ask you, e if these vêm things receber didn't curas. E pergunto-vos, people se would estas not coisas não continue coming. acontecessem, So that as you might pessoas say continuariam a there vir is aqui? indeed results here. And that's what I want to portanto, talk pode-se about. dizer que existem aqui resultados, e é sobre isso que quero If I falar. could label this channel, it would be alignments Se eu that pudesse you dar don't um know título a about. esta canalização, eu chamar-lhe-ia More than you think. de alinhamentos que vocês There are desconhecem, places like porque há muito this mais aqui all do que vocês over the pensam. planet, dear ones. Há locais como este um pouco por todo o There are planeta, very famous meus places queridos. and less well-known places Há locais muito famosos e outros menos conhecidos, where people will come and you will see results of the healing. em que as pessoas chegam You will see com crutches that desafios e are vocês veem lined up, resultados that de have been curas, left there vocês for veem people pessoas a largar who muletas, walked away veem até differently than they came. muitas muletas que foram deixadas para trás à medida que as pessoas saem desses lugares diferentes de quando chegaram. E esses lugares têm reputações que se vão acumulando. Pessoas começam a passar a palavra sobre as curas que receberam nesses lugares ou as curas que testemunharam quando vos visitaram. Portanto, isso não acontece só aqui. O que deveria fazer-vos questionarem sobre o que é que faz realmente existir essa situação. O que faz acontecer essa benevolência, essa cura, Those who will come essa and form a shrine here facilidade com que those acontecem that essas they've missed coisas ao nível do or that passed espírito away. And they would ask that their grief e que faz com would que se be criem aqui santuários reduced, and it is. daqueles que se curaram Others would come here just to be healed, e que sentiram alívio da sua dor. Muitos vêm aqui and then others will hear apenas about it, and then it grows para and visitar grows. e outros vêm para se curar e outros vêm para contar aos outros, para passar a palavra, e tudo isso vai se tornando cada vez maior e em pouco tempo torna-se não só uma tradição como até uma mitologia. E então eu pergunto-vos uma vez mais, o que será? O que faz disto este lugar? Será que é o edifício? Será que são as pedras em que alguns se reclinam e se sentam? Será que são as estátuas que estão aqui? E vou dizer-vos que claramente não é disso que se trata. O que é importante aqui é realmente a crença. A crença do ser humano, que é algo de tão incrivelmente importante, que quando vocês acreditam em alguma coisa, quando acreditam que alguma coisa vai acontecer, as vossas células escutam isso, sentem-no, e é assim que começam os milagres. Outros irão ouvir falar dessas curas e dirão, eu se for a esse sítio, se calhar vou-me curar. Eu se calhar consigo sentir alívio, esse é um bom sítio para ir. Para sentir alívio da dor do ente querido que perdi. E realmente as pessoas chegam e sentem esse alívio. E quanto mais forte for o sistema de crenças de que essas coisas existem aqui, mais resultados conseguem obter. E não tem nada a ver com as rochas, as pedras que estão neste lugar, nem tão pouco tem a ver com as estátuas ou com o nome do lugar, que foi atribuído a uma santa, a Santa Bridget. E um pouco por todo o planeta há sítios assim, em que os seres humanos visitam e realmente saem desses lugares curados, sem chegarem a compreender realmente, sem compreenderem que é o alinhamento com a verdade que realmente criou a cura. Não foi o edifício, não foi o lugar, mas sim a crença. Meus queridos, é a crença que é responsável pela remissão espontânea. É responsável por tanta coisa que acontece em todo tipo de edifícios, em círculos de monolitos, em santuários como este. E os seres humanos continuam a visitar estes locais. Eu estou aqui para vos dizer que esse é o poder de Deus dentro de cada um de vós. E quando o ser humano se rodeia de objetos que servem de símbolo, isso também ajuda. Quando veem talvez um humano como exemplo de um santo, um padre, um monge, um pastor, um xamã, que representam essas coisas, isso poderá ajudar porque assim estão focados. Por vezes pode ser um profeta, mas seja o que for que cimente essa crença, então o ser humano cura-se a si próprio, permite-se a si próprio, mediante tudo isso.
E claro que o próximo passo é fazer tudo isso sem precisar dos santuários, sem precisar dos edifícios, sem precisar de estátuas. E é isso que a humanidade está a começar a descobrir. Aquilo que existe dentro de vós e a forma como vocês se aliam com os elementos, com o planeta, com Deus. É aí que vocês largam as vossas muletas. Deixem à porta as muletas da vossa dúvida. Deixem à porta da dúvida todos os apetrechos, as muletas. Deixem à entrada a falta de autoestima. Este é um local de cura, realmente. Acontecem muitas curas aqui. Já tantos curaram aqui. E estão-se a curar neste momento. E se há alguém a escutar esta mensagem, até mais tarde, se quiser permitir-se deixar-se curar neste momento, libertar-se de algo que trouxeram convosco a este planeta, este é um bom momento, aqui e agora, para saberem que vocês podem fazê-lo sozinhos. Porque tem Deus dentro de vós. Isto é vosso. Podem obtê-lo agora, aqui. Que coisa lindíssima, que mensagem estelar, milagrosa para aqueles que nunca ouviram uma mensagem destas antes. Esta é a canalização do dia de hoje, esta é a razão pela qual vocês vieram até aqui. A St. Bridget's Well, ao poço de Santa Bridget. E assim é. Greetings, dear ones. I'm Cryon of Magnetic Service. Saudações, meus queridos. Sou Cryon do Serviço Magnético. The term was used, greater awareness. And we're going to discuss that. Usamos o termo de percepção alargada, amplificada, e vamos discutir esse termo naquilo que é a canalização de despedida nesta Ilha Esmeralda. Não se trata de uma canalização de dizer adeus, mas uma canalização que diz olá. Uma canalização que sumariza e continua toda a informação. Eu gostaria de falar acerca desta amplificação do conhecimento, algo que pode acontecer aqui e que é uma semente que fica plantada. Pode ser uma semente de todo o tipo de percepções de consciência, consciência acerca de Gaia, consciência acerca das células que têm uma origem espiritual, que sabem que há mais aqui, que faz com que queiram aprender mais e saber mais. Há também a consciência da cura, das sementes que ficam plantadas nesta turnê, nesta digressão que irão desenvolver-se na forma de curas, de boa saúde e muito mais. E também a consciência do eu, que diz, finalmente, eu consigo relaxar. Alguns escutam esta mensagem, alguns de vós até aqui presentes, que se calhar nunca experienciaram aquilo que é a alegria da criança interna no dia a dia, todos os dias. Talvez isso seja algo que vocês achem que têm de esforçar-se para obter, em vez de ser algo que simplesmente existe a partir do momento que acordam, intuitivamente. E eu posso dizer-vos que isso é algo que pertence a cada ser humano. A alegria é inata em cada ser humano. É assim que o planeta desperta todos os dias. Literalmente, à medida que o planeta vai tendo os seus ciclos de luz e escuridão a cada 24 horas. Há realmente o nascer do sol que atravessa todo o planeta, hora atrás de hora, constantemente, eternamente. E esse nascer do sol é então aquilo que a Terra sente quando acorda. É quando a Terra desperta e sai da escuridão. E esse é um convite que deixo também a cada um de vós. Façam o mesmo. E falemos então um pouco mais sobre isso. Aquilo que tem vindo a tornar-se evidente nos últimos dias. Aparentemente, em 3D, vocês tiveram apenas aqui um torneio, uma digressão em que passaram por vários hotéis e autocarros, tomaram vários pequenos almoços, visitaram vários locais, fizeram compras, tomaram refeições, observaram paisagens, admiraram locais, honraram locais também.
E depois voltavam a entrar no autocarro e iam para o próximo local e assim por diante. Puderam revisitar a história e maravilharem-se com as pedras e quem as construiu e a razão pela qual elas estão posicionadas onde estão. Aprenderam coisas novas. E para cada pessoa houve uma experiência diferente, aspectos diferentes dessa alegria, dessa experiência. E vocês estão realmente, meus queridos, numa digressão muito especial em que é normal haver canalizações. Assim, poderiam pensar que neste turnê há muito mais do que apenas alegria. E realmente, para muitos de vós, esta digressão conteve muito mais do que apenas alegria. Por exemplo, o que é que vocês acharam da história que aprenderam aqui? Será que ela falou convosco de uma forma diferente daquela que é a história que poderão ter aprendido noutros locais? O meu parceiro acabou de visitar há pouco tempo o Egito, em que a história é tudo o que existe naquele local. E é por essa razão que as pessoas vão ao Egito. Mas aqui há mais do que isso. É uma história viva, porque a determinado nível, tudo aquilo que criou essa história ainda existe aqui. As coisas que representam aquilo que é a magia. Sendo que a magia é o próximo ponto que quero abordar. Eis-vos aqui na Ilha Esmeralda, famosa por ser um local mágico. E muitos vêm a esta ilha por ser divertida, mimosa, divertida. As tradições das fadas, dos gnomos, por acreditarem que existem esses seres pequeninos, os elementais, os deva nas florestas, por acharem divertido e engraçado essas histórias. Mas eu posso dizer-vos que não se trata apenas de mitos e de histórias engraçadas. É muito real tudo isso. E claro que a consciência humana fará de tudo isso aquilo que possa ser mitologia. Mas isso é o que acontece numa terra que realmente não tem um filtro de grelha cristalina, tal como dissemos antes. Esta fase após 2012, sobretudo, e em especial no sul da Irlanda, há realmente um aumento naquilo a que chamam de magia. E não se trata apenas de mitologia, e não se trata apenas de tradição. Mais e mais pessoas irão ser capazes de observar no canto do olho, na visão periférica, talvez quando estiverem num círculo de monolitos, talvez uma visão fugaz ou um som, uma música que não sabem de onde vem, algo que está impresso nessas pedras, algo que está no chão, algo que está vivo. E quando está num lugar como este, o acaso funciona de forma diferente, a história é diferente, a consciência humana funciona de forma diferente. A Terra comunica diretamente com aqueles que a quiserem escutar. Muitos dos agricultores que vivem neste local, sendo que tudo o que fizeram, toda a vida, foi pôr sementes na terra ou tratar dos animais. Todos eles já o sentiram, já o viram e sabem que assim é, embora não falem sobre o assunto, porque têm medo de ser considerados estranhos. Mesmo apesar de viverem num sítio tão místico, eles ainda assim preferem reservar para si próprios aquilo que sabem que existe aqui. Eles sabem das coisas que viram até no escuro e não eram coisas assustadoras, eram coisas de luz. Os irlandeses sabem disso e veem as pessoas a vir e a ir nas excursões e sabem que os turistas não acreditam verdadeiramente em nada disto, mas, meus queridos, isso existe efetivamente aqui. E o que faz àqueles que vão passando por este território é que acaba por plantar sementes em todos os visitantes. Portanto, muito depois de terem deixado este local, as coisas poderão começar a acontecer-vos que fará com que se lembrem. E talvez fará também com que sorriam, sabendo que este local é diferente. Algumas das pessoas que estão neste grupo são realmente viajantes profissionais. São pessoas que viajam para muitos lugares e aprendem a história de muitos sítios, procurando o que mais é que há para descobrir na Terra, na história dos vários sítios. E se vocês ainda não o sentiram, à medida que viajarem para outros locais, irão começar a perceber que este foi um local diferente. Há um resíduo que fica convosco, deixado por este local, porque vocês estiveram aqui presentes a observá-lo. E isso tem a ver com a intenção do ser humano. Tal como dissemos anteriormente, já dissemos qual é
o poder da intenção humana. É como abrir uma porta, sendo que o Espírito vos vê, a vós e a vossa consciência, através da vossa intenção. A intenção da cura, a intenção de honrar, a intenção de compreender, a intenção de recordar. E é difícil sequer de descrever o que é realmente a intenção aos olhos do Espírito. É muito mais do que a palavra explica. É muito para além do significado da palavra intenção, sendo que se abrem portas para muitas coisas com a intenção. A intenção, na verdade, é como saltar para um rio, mergulhar. Quando vocês mergulham, vocês têm a intenção pura porque sabem que a gravidade irá levar-vos até à água. E é esse tipo de intenção que o Espírito vê em vós, uma intenção pura de se recordarem, de se curarem, de reterem informação na vossa consciência. E a consciência é algo de interessante, porque à medida que vocês começam esta viagem de expressar intenções, vocês começam a dar-se conta de uma coisa, é que há muitos tipos de intenções. E então começam a ponderar, a pensar sobre qual será a intenção que querem ativar. A intenção de falar com as células, de mudar, a intenção de se curar, e irão verificar que essa energia dessa intenção é realmente a chave que destranca a porta. E eu pergunto-vos, será que vocês acham que a vossa estrutura celular compreende o que é a palavra intenção? Claro que sim. Porque as vossas células não são apenas biologia. São realmente coisas que reverberam com o Criador, com o planeta e com tudo aquilo que faz com que vocês sejam quem são, prontas a escutar, a destrancar a porta da cura para vós, através da vossa intenção. Eu posso dizer-vos o seguinte, que seja o que for que acontece convosco aqui, é muito mais do que um medicamento ou algo de temporário. Essa intenção produz uma cura para sempre. Se vocês deixarem para trás aqui alguma doença, algum desafio, e se o fizerem com uma intenção pura, isso é vosso para sempre. E volto a dizê-lo àqueles que escutam, que quem se quiser curar e libertar-se, soltar tudo o que já não lhes faz falta, e se quiser ter realmente algo que o ajuda no seu percurso, então pode vir aqui, porque aqui a Terra está em parceria convosco, como nunca esteve antes, e mais do que em qualquer outro local da Terra, este local vibra fortemente com a ajuda que quer chegar até vós. E vocês questionam-se, porquê é que os irlandeses são tão divertidos? Porquê é que têm tanta música por toda a parte? Porquê é que dançam por todo lado? É porque isso é o que o planeta faz com as pessoas nesta cultura aqui. As pessoas que já se acostumaram a isso, e este lugar é realmente diferente de qualquer outra parte do planeta. Assim, o convite mantém-se aberto a todos aqueles que ouçam esta mensagem e que nunca estiveram neste círculo, que este é um bom local a visitar, nem que seja por pouco tempo, de forma a virem sentir o que é a Terra, que consegue comunicar diretamente convosco, ao vosso ouvido, à medida que vocês dormem, quando estão acordados, através até dos vossos olhos, à medida que vocês observam um cenário verdejante como parece não existir em qualquer outra parte do planeta, em que o verde realmente é absolutamente luxuriante, com a chuva, com o sol. Um local onde crescem todo o tipo de plantas, plantas que podem não crescer em outros lugares, e já falamos sobre isso tantas vezes. Então pergunto, quem são vocês agora? Agora que acabaram por fazer esta digressão, acabaram de estar nesta turnê, será que vocês vão partir diferentes? Será que levam convosco coisas que não estavam à espera de levar convosco? Não apenas a experiência da Ilha Esmeralda, mas talvez também uma memória. Talvez também uma amplificação do vosso conhecimento espiritual. Deus ama-vos através de Gaia, através de vós próprios, através do Criador. Vocês são dignos, merecedores de estar neste planeta. E todas as coisas que sentem aqui, grita isso ao vosso ouvido. Tal como disse antes, os seres pequeninos, os gnomos, as fadas, todos eles são malandros, mas são realmente portadores de uma mensagem, a alegria, a diversão, a Gaia, a beleza,
a luz e gostariam tanto de deixar convosco esta mensagem diariamente, So it is. até voltarem a este lugar. Assim é.